O líder do seu grupo é o Flamengo. Isso é o que interessa. O que interessa é que o Flamengo está na liderança do Super Mundial de Clubes, venceu, né? Convenceu tanto? Não convenceu tanto, mas não deixou também, né, o Esperance da Tunísia mostrar muita coisa. O Rossi, como sempre, foi fundamental. Na hora que dificultou, meu amigo, na hora que o Esperance teve alguma chance, o Rossi fez a defesa importantíssima. E, ó, uma coisa tem que ser dita. Num Super Mundial de Clubes como esse, o que interessa numa estreia é vencer. O Flamengo venceu. O que interessa no grupo é o Flamengo vencer os 2 jogos que não vão ser, né, contra o Chelsea, que é o grande rival desse grupo, é o todo-poderoso europeu. Então agora o que interessa é o seguinte: só falta para o Flamengo vencer o Los Angeles FC para se classificar. Ah, mas é impossível passar pelo Chelsea? Não. Não acho impossível um empate contra o Chelsea, não acho impossível até uma vitória contra o Chelsea, porque não acho o Chelsea esse bicho papão europeu hoje em dia, de verdade não acho. Vi até o jogo do Chelsea hoje contra o Los Angeles FC, não foi de amedrontar um time brasileiro, um time grande do Brasil como é o Flamengo. Agora, Luiz Araújo, mais uma vez precisando ser elogiado, Varela precisando ser elogiado, hein? Como o Varela tá jogando num momento em que o Wesley pode ir embora, hein? Pro futebol europeu. Varela tá jogando muita bola. Ayrton Lucas substituiu bem o Alexandro e já falei do Rossi, tá? Que quando precisa, eu já critiquei o Rossi lá atrás e eu assumo. Esse cara vem fazendo a diferença no Flamengo e queimou minha língua. Agora, o Luiz Araújo, gente, como participa de gol o Luiz Araújo? Fez um belo gol, o segundo gol do Flamengo, num momento ali importantíssimo, onde o Flamengo precisava fazer o gol, porque o Esperance estava começando a gostar da partida, estava começando a criar algumas chances, inclusive na defesa do Rossi, e o Luiz Araújo faz um golaço e, além disso, dá assistência para o Arrascaeta. Então, para mim, injustiça o Arrascaeta ter sido eleito o craque do jogo. Para mim, o nome do jogo foi o Luiz Araújo, porque, mais uma vez eu digo, é o cara que toda hora chama o jogo, é o cara que dá assistência, é o cara que faz gol. É impressionante como ele busca participar da partida e hoje, para mim, tem que ser, é muito merecido ser titular absoluto desse Flamengo. Mas o negócio é o seguinte, gente, é líder do grupo. Se empatar com o Chelsea, dá para passar em primeiro lugar, tá? Isso é fundamental a gente dizer, porque se o Flamengo passa em primeiro, ele foge do Bayern de Munique. É importantíssimo fugir do Bayern de Munique. E aí o Flamengo pode pegar o Boca Juniors, pode pegar o Benfica, que, na minha opinião, o Flamengo não tem nada a menos do que esses 2 clubes. Pelo contrário, para mim o Flamengo hoje é mais forte que o Boca Juniors e, para mim, o Flamengo hoje joga de igual para igual facilmente contra o Benfica. Então, é um sonho impossível ser o líder do grupo? Me desculpa, pelo que o Chelsea joga hoje, né, atualmente, e pelo que ele jogou hoje, não é nada impossível o Flamengo buscar um empate contra o Chelsea, vencer o Los Angeles FC bem e conseguir a liderança desse grupo. O principal aconteceu, Bruno Prado. Flamengo venceu. Agora, num determinado momento da partida, desacelerou muito. E isso foi perigoso. Foi um Flamengo que, num determinado momento, sofreu 2 chances ali de gols do Esperance e não precisava. Não precisava. Porque, ó, me desculpa a sinceridade, é muito ruim o Esperance. O Esperance, para quem dizia, por sinal, o trouxa do Vampeta vai me pagar R$100, né? Ele dizia, não, tá entre os maiores times da África. Gente, time fraco e que o Flamengo, na minha opinião, não poderia ter dado aquela desligada, né, num determinado momento do segundo tempo, Bruno Prado. Mas venceu, é líder,
teu pai trouxa ficou me mandando mensagenzinha antes do jogo, vai ter que me aturar, e o Flamengo é o líder do grupo, Bruno Prado. É o líder, mas ele tava muito... Meu pai estava muito nervoso, estava tenso ali com o jogo do Flamengo, né? Ele é um grande torcedor dos times brasileiros, né? Ele incentiva muito o futebol brasileiro, sempre torcendo pelo melhor dos nossos clubes, dos nossos representantes, né? Mas ele com certeza foi dormir mais tranquilo, né, com a vitória rubro-negra. Mas do jogo, né, o Flamengo, primeiro tempo foi bem dominante, controlou o jogo, teve a bola, faltou ser um pouco mais agressivo. Isso acho que foi um ponto também importante do jogo. Faltou o Flamengo transformar o domínio que teve em mais oportunidades de gol. O Flamengo finalizou com perigo pouco pela proporção, assim, em relação à proporção que ele teve de posse de bola, de domínio, de presença no campo de ataque. Fez o gol com justiça, era melhor, e foi uma boa jogada, uma jogada muito característica do time, a saída de bola no chão, o Jorginho meteu uma boa bola para o Arrascaeta para o Varela, e quando chega no ataque o Flamengo tenta usar as laterais. O Varela, apesar de ter outras características em relação ao Wesley, teve um posicionamento mais ou menos parecido, com bastante liberdade de chegar pela direita, e aí cruza para o Luiz Araújo, que faz assistência para o Arrascaeta. Arrascaeta fazendo muitos gols nessa temporada, é o artilheiro do Flamengo e tem sido muito importante. E aí no segundo tempo, como você falou, teve aquele momento de susto. O Esperance saiu mais para o jogo no segundo tempo. No primeiro tempo ficou muito atrás, mesmo depois que tomou o gol. No segundo tempo saiu mais para o jogo e deu 2 sustos ali. O Rossi apareceu bem quando foi necessário. O Flamengo antes teve uma boa chance com o Pedro. O Pedro ainda está abaixo. O Pedro ainda é um cara que não está 100% assim, não clinicamente, claro, nem tenho como dizer isso, e ele está liberado para jogar, mas assim, não sei nem se é fisicamente, mas o ritmo de jogo, talvez fisicamente também, mas o Pedro ainda está abaixo, o Pedro ainda não está na rotação normal dele. Mas perdeu a oportunidade e o Flamengo matou o jogo com o Luiz Araújo, que foi muito bem. Depois das mudanças, o Felipe fez bem de mexer ali. Era um momento que tinha que mexer, ele fez 2 alterações. Jogou o Luiz Araújo para a direita, deixou um time mais forte fisicamente. Saiu o próprio Pedro do jogo, botou o Bruno Henrique, botou o Plata, jogadores mais fortes. E aí o Flamengo, depois do gol do Luiz Araújo, retomou o domínio com tranquilidade e venceu. Foi bem melhor que o seu adversário. Mas esses 2 pontos só que acho que vale a atenção. Senti a falta de mais finalizações, mais chances claras, principalmente no primeiro tempo em que ele foi muito dominante, e esses sustos aí no segundo tempo. Mas o Flamengo foi melhor o jogo inteiro em relação ao time do Esperance. E uma boa estreia do Jorginho. Gostei do Jorginho, foi muito bem no jogo. Começou a jogada do primeiro gol, deu assistência aí direta para o segundo gol do Luiz Araújo. Luiz Araújo, outro destaque. São jogadores que chamaram atenção individualmente. E outro jogador, né, que eu sempre faço questão de falar, é o Léo Ortiz, cara. É impressionante como joga o Léo Ortiz. É impressionante como o Léo Ortiz ele dá qualidade para o time do Flamengo. Ele vai carregando a bola. Às vezes você vê o Léo Ortiz está no meio campo, distribuindo o jogo, está dando lançamento. Para mim, eu vou falar aqui, tá? Léo Ortiz é craque. O Léo Ortiz é craque na posição dele. E outra coisa, Luiz Araújo. Para mim, o Bruno falou certo. O Pedro está devendo ainda. Bruno Henrique não está na sua melhor forma, no seu melhor momento. Agora, o que o Luiz Araújo vem sendo decisivo para o Flamengo, nos jogos mais importantes, é de impressionar sim. E eu repito, para mim hoje é o principal jogador de ataque do Flamengo. Sem contar o Arrascaeta, que é meia, né, que vive um momento mágico também. O Luiz Araújo, se você pegar os atacantes, Bruno Henrique, Pedro, Michael, Cebolinha, Plata, o Luiz Araújo, para mim, hoje é disparado o mais importante desse time do Flamengo. Eu destaquei muito o Luiz Araújo, porque eu acho, de verdade, eu sei que os números do Arrascaeta são surreais no ano, mas eu acho o Luiz Araújo hoje o principal jogador do Flamengo. É minha opinião. Para mim é o Luiz Araújo. Para mim, se esse cara sair do time hoje, é pior do que se o Arrascaeta sair do time hoje. Foi dele o cruzamento lá contra o Deportivo Táchira, que ele deu o gol para o Léo Pereira na classificação do Flamengo na Libertadores. Ele vem participando de muitos gols importantes. Hoje chamou a responsabilidade de novo, não tem medo de arriscar. Muito jogador frouxo no lugar dele teria passado aquela bola que ele chutou hoje. Essa é a verdade, porque foi um chute difícil, cara. E foi um chute ali, muito jogador ia tentar cruzar, ia tentar rolar, que é uma coisa que às vezes irrita nesse time do Flamengo.
a falta de atitude para chutar. Porém, Fábio Piperno, a Arrascaeta tem números impressionantes na temporada. O Arrascaeta chega ao seu 13º gol na temporada, e eu até anotei aqui uma informação que o Arrascaeta, que preocupava muito nos últimos anos, por causa da sua forma física, né? Ele não conseguia ter uma sequência de jogos. O Arrascaeta tem 27 jogos na temporada. Ele é um dos jogadores do Flamengo que mais atuações tiveram nessa temporada. Então, para mim, tem que se valorizar muito isso. Porque eu mesmo questionava a situação física do Arrascaeta. Eu dizia, pô, será que esse cara nunca mais vai ter uma sequência? Vai ficar sempre departamento médico, volta. Departamento médico, volta. Sem estar na mesma velocidade, né, dos companheiros e dos rivais. E nessa temporada o Arrascaeta chega a 13 gols, 27 jogos e está conseguindo ser aí, mais uma vez, protagonista nesse time do Flamengo, Piper. Sem dúvida, o Arrascaeta vive o melhor momento dele em muitos anos, né? Claro que a gente deixa 2019 porque aquilo foi um caso à parte. Mas digamos que nessa década aqui, de 2021 para frente, essa é a melhor versão do Arrascaeta, sim. Um jogador que se movimenta mais perto da área e isso dá a ele mais condição para finalizar. Ele é um ótimo finalizador, ele é um jogador criativo. Então, a Arrascaeta com um drible ou um passe, ou ele está em condição de chutar para o gol, ou então ele deixa alguém na cara do gol. É uma forma inteligente de aproveitar o talento de um jogador que chega aos 30 anos e, obviamente, ele precisa ser reposicionado. Então, isso também é consequência do trabalho do técnico, que nesse sentido faz um ótimo serviço aí, não só de observação, mas também de readaptação de um jogador que teve todo esse histórico de lesões que a gente conhece. Agora, Pilhado, eu estava ouvindo você e o Mauro falarem sobre a questão de enfrentar o Chelsea. Tá claro que eu até falava aqui fora do ar com o nosso PH, que eu achava que o Flamengo devia forçar para buscar mais um gol, para de fato jogar pelo empate contra o Chelsea. Porque essa história de que hoje está na frente por conta de cartão, isso pode ser revertido durante o jogo, né? Mas com um gol a mais, o Flamengo jogaria pelo empate e aí os dois iam ver como é que sairiam na rodada final contra os dois times mais fracos do grupo. Agora, tem uma outra questão em relação aos clubes europeus, e eu tenho, assim, prestado muita atenção nisso e tratado desse tema já faz tempo, que é a questão da condição física. Porque quando, nos outros mundiais da FIFA, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo e tal, todos eles chegaram ou em fevereiro, mais ou menos em final de pré-temporada, portanto ainda longe do auge, ou então no final do ano, com 70 jogos nas costas. Então, tanto em uma situação quanto em outra, a época do ano era muito ruim para o sul-americano, e claro que isso também valia para o River, né? Agora não, agora é diferente. O sul-americano chega lá com 30 e poucos jogos e quem está exausto pelo final da temporada é o time da Europa. Isso não significa que nenhum europeu vai tirar o pé. Significa que talvez muitos deles não consigam jogar no seu máximo. E o Chelsea, que é um ótimo time, mas não é o PSG, não é o Real Madrid, vai ter a sua diferença para os times sul-americanos encurtada. Não vai ser o Chelsea no seu auge jogando contra o Flamengo que está no meio da temporada. Então, eu não vejo a missão do Flamengo como missão impossível, não. Eu acho que dá, sim, para sonhar em ser o primeiro do grupo. Eu também acho muito possível sonhar para ser o primeiro do grupo, né? O Flamengo é um bom time, o Chelsea não é o bicho-papão que já foi, longe disso, na minha opinião. Quem chegou aí com a gente, aí o PH já me falou, chama o Viga que ele vai estar inspirado. Então eu até peço uma licença para o Raizinho, porque Rodrigo Viga está com a gente, direto do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga,
Flamengo começou com vitória. Calma, não seja tão crítico. Flamengo começou vencendo, é o que interessa. E agora, se vencer o Los Angeles FC, está classificado para as oitavas, Liga. E digo mais, hein? Dá para fugir do Bayern de Munique. Do mesmo jeito que eu falei, que eu acho que o Palmeiras vai ser líder e vai pegar o Atlético de Madrid, e eu acho que dá para passar, eu não duvido que esse Flamengo empate com o Chelsea, Viga. Não vejo o Chelsea. Eu vi o jogo do Chelsea hoje. Não me botou medo nenhum esse jogo do Chelsea contra o Los Angeles FC. Eu acho, Viga, de verdade, não acho um sonho impossível, como muitos querem desenhar, porque é o Chelsea europeu. Eu acho que dá para o Flamengo tentar fugir desse Bayern de Munique, Rodrigo Viga, e pegar aí Boca ou Benfica. Tudo bem, Pilhado? Boa noite para você, para o Peperno, para o nosso time todo, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Pilhado, deixa eu dizer para você o seguinte, eu adorei o resultado, mas não curti muito a atuação do Flamengo não, Pilhado. Justamente olhando para... Eu sempre olho para frente, olho em perspectiva, olho o que vem no horizonte para o clube de regatas do Flamengo. Eu também não acho que o Chelsea seja a melhor referência da Europa, tanto que foi campeão da terceira competição em gradações e níveis lá da Europa. No entanto, Pilhado, quando eu olho aqui os números do Flamengo, vejo a atuação de alguns atletas e também me deparo com as finalizações, aí eu fico me questionando se realmente o Flamengo tem condições, pode mesmo surpreender, se classificar em primeiro e evitar esse cruzamento com o Bayern de Munique, meteu 10-0 em cima do Auckland, que para mim só desmoraliza a competição. Isso é uma discussão um pouco mais lá para frente. Fato, Pilhado, é que o Flamengo chutou duas vezes no gol. 2 vezes no gol. E fez os 2 gols. Com a Arrascaeta e com o Luiz Araújo. Total de finalizações do Flamengo. 7 finalizações. Agora, não foi aquele jogo que te deixou energizado, elétrico, animado, empolgado. A esperança estava do outro lado, mas a esperança está do lado de cá também, porque ela é a última que morre, meu caro Pilhado. É importante a gente frisar alguns pontos e alguns detalhes desse time do Flamengo. Eu gostei de ver um time com vontade, com intensidade, embora seja um time, na média, mais maduro, mais experiente, para não dizer mais velho, do que o Palmeiras, que sempre mostra esse vigor, essa intensidade. Agora, acho que faltou um pouco de ousadia ao time e ao seu professor, ao seu treinador. Ora bolas. Se o Flamengo tinha 80% de posse de bola contra um adversário que estava em campo só para se defender, para que 2 volantes? Para que Pulgar e o Jorginho? Tira um deles, puxa o Gerson para o meio para fazer essa composição e solta alguém lá na frente. Não tinha justificativa, motivo para jogar 70 minutos com 2 volantes contra um time que praticamente não ameaçou. Deu um chute a gol o time da Tunísia. Foi uma bela defesa do Rossi. Mas foi a única investida dos caras. O Flamengo não foi acossado, não foi ameaçado. Então, faltou um pouco de petulância, um pouco de ousadia, talvez até como técnico de tarimba internacional para o treinador do Flamengo, o Felipe Luiz. E queria analisar especificamente a atuação de alguns atletas. Se o Flamengo é sólido defensivamente, ofensivamente, precisa crescer, precisa progredir e precisa evoluir. E com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele, não vai ser com o Pedro nessa fotografia, nessa hora, nesse momento, que o Flamengo vai ter o poderio ofensivo necessário. Porque o Pedro é um jogador que está em processo de recuperação. E não dá para ficar tentando recuperar a forma física de um cara numa Supercopa, num campeonato mundial da FIFA. Então vai lançando aos poucos, vai aproveitando aos poucos. Eu concordo com você, não na mesma monta, o mesmo tamanho, a sua admiração pelo Luiz Araújo, mas acho que fisicamente e tecnicamente ele vive um bom momento, diferentemente de outros jogadores que estão lá pela frente. Então, eu diria que, para fechar, meu caro Pilhado, foi um resultado muito bom. Gostei do resultado.
mas a atuação me deixou com uma pulga atrás da orelha. Até porque, Pelhado, acho que o LA, o Los Angeles, é melhor do que esse time do Esperance. Então, o Flamengo vai ter que ser um pouco mais ousado, um pouco mais petulante, um pouco mais agressivo diante do Chelsea, quando deveria ter sido hoje para encher a sacola de gols e aí talvez administrar um empate contra o time inglês, Pelhado. O Viga falou que não convenceu tanto a atuação. O Mauro disse que o Flamengo poderia ter buscado mais gols, e aí eu concordo muito. Eu acho que o Flamengo hoje poderia ter tentado o saldo, o Flamengo hoje viu a fraqueza do Esperance e poderia ter buscado um saldo de gols para tentar, com pelo menos um empate com o Chelsea, ser o líder do grupo. Mas agora, Raí, e aí? Você fala que o que importa é a vitória, foi um bom resultado e foi uma boa atuação, ou concorda com o Viga que a atuação não foi nada convincente desse Flamengo nessa estreia do Super Mundial? Boa noite, Pilhado. Um abraço para você, para todos que nos acompanham. Eu achei boa a atuação do Flamengo, nada espetacular, nada de outro mundo, mas a gente tem que olhar para o cenário, o contexto, né? Era uma estreia numa competição internacional, acho que tem um pouquinho ali do nervosismo, jogou de fato contra um adversário bastante frágil, que buscou se defender apenas durante a maioria do tempo, o primeiro tempo inteiro, né? Só se defendeu, e acho que o Flamengo teve algumas boas variações, um jogo para mim muito bom do Jorginho, que já foi destacado aqui, inicia a jogada do primeiro gol, dá assistência do segundo, aparecendo perto dos zagueiros para fazer a saída de bola, em outros momentos se apresentando mais à frente para encontrar outros companheiros, como nos lances dos gols do Flamengo. Os dois laterais muito agudos, o Varela muito bem de novo pelo lado direito, né? E nem é tanta característica dele essa de apoio, de chegada à linha de fundo, mas ele foi muito bem assim hoje. O Ayrton Lucas também cumpriu bem a função que é do Alexandro, a defesa segura e boa na saída do jogo. Luiz Araújo dando muito volume para o ataque em vários momentos, ajudou com assistência e um gol. Concordo com você que é o jogador mais determinante nesse momento do Flamengo, embora os números do Arrascaeta sejam até superiores. Acho que tem um ou outro ali que talvez não tenha se destacado tanto, né? Acho que o Gerson não fez um bom jogo e aí talvez tenha um pouco do peso do ambiente, dessa questão que ele tem vivido aí nas últimas semanas. O Pedro não foi tão bem assim também, é mais um centroavante que precisa ser alimentado. Mas eu acho que no cômputo geral foi uma boa atuação do Flamengo, né? No segundo tempo, quando tinha 1-0, teve ali uma ou outra oportunidade do Esperance chegar e tentar ser perigoso. O Rossi precisou fazer uma defesa, mas também não foi uma pressão do time tunisiano ou coisa do tipo. Para uma estreia, bom, acho que o Flamengo precisa evoluir, obviamente, ao longo da competição. O próximo jogo já é o mais difícil, contra o Chelsea, depois vai fechar contra o Los Angeles, que também é um time bem frágil, né? Hoje eu assisti mais cedo o jogo entre eles. O Chelsea não forçou tanto e venceu o jogo por 2-0. Então, gostei da atuação do Flamengo. Achei uma boa atuação e o time tem margem para evoluir ao longo dessa disputa. O campeonato está apenas começando, então também não dá para esperar que a gente já veja logo na estreia, logo lá na largada, o nível máximo, né? Nenhuma equipe, talvez o PSG que é só o campeão europeu, jogou no máximo na primeira rodada. Os outros todos tiveram ali, eu não vou considerar o Bayern porque jogou contra um time amador, mas os outros tiveram momentos de altos e baixos, enfim. Todo mundo passou por uma espécie de oscilação dentro dessa primeira rodada, o que, na minha opinião, é bastante natural. Mas eu gostei sim da atuação do Flamengo, acho que para uma estreia foi bom e o time tem margem para evoluir e tem mostrado isso.